Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti habita. Por esta razão, pois te exorto a vives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 6, por esta razão, pois te exorto, a vives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Levante a sua Bíblia ou as suas mãos aos céus. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, aqui está a tua palavra, Senhor, no qual as minhas mãos agora coloco sobre ela e peço-te graça, Senhor, inspiração divina, para que eu consiga transmitir a tua palavra, Senhor, a tua palavra, meu Pai, a tua palavra para este povo. Fale comigo, fale conosco de uma forma em especial, ó Pai. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos, desocupar as mãos, pode bater palmas, bem feliz e bem alegre para Jesus. Existem na nossa vida algumas datas que são marcantes e também inesquecíveis. E eu poderia, sem sombra de dúvida, citar aqui para a igreja algumas, que são datas que de alguma forma marcam a nossa vida e dificilmente conseguimos deixar passar batido da nossa própria mentalidade. Quem de nós aqui que não lembramos do dia no qual nós vimos ao mundo relatado pela nossa própria mãe, conforme o nosso crescimento? Ou seja, a data do nosso nascimento é uma data no qual não se esquece. Existem também outras datas que nós não esquecemos, a data do nosso casamento, daqueles que de alguma forma tiveram a oportunidade de se unir em um laço matrimonial para com o seu cônjuge, diante daquilo que Deus preparou. Uma data também inesquecível. Uma data também que a gente não esquece é a mãe, o pai, quando tem a oportunidade de ter o seu primeiro filho ou a sua primeira filha. Datas também que são marcantes. Mas eu digo que por mais que essas três datas no qual eu citei são datas marcantes na nossa vida, existem duas datas em específico e também especial que realmente marca a nossa vida em um patamar muito mais elevado que o nosso nascimento, em um patamar muito mais elevado que o nosso casamento, em um patamar muito mais elevado que o nosso próprio, ter o nosso primeiro filho, ou ter a primeira pessoa no qual Deus nos deu oportunidade através do amor dos cônjuges ter. E que data me refiro? A primeira que eu poderia me referir aqui nesta noite é a data da nossa conversão. Porque eu digo, irmãos, que um dos melhores dias, ou talvez a melhor escolha que a gente, como servo de Deus, um dia tivemos a oportunidade de fazer, foi levantar as nossas mãos e aceitar a Jesus. E nós sabemos que depois do aceitar a Jesus,
existe todo um processo por detrás. A pessoa é discipulada, ela passa por um período no qual recebe ali os ensinamentos, já com uma ponte da conversão que liga ao batismo. E eu digo também que a data do batismo é uma data que a gente jamais esquece. É uma data que de forma alguma é apagada da nossa mente. Por quê? Porque o batismo é o momento no qual nós somos de alguma forma levados à margem do rio, com o propósito de alguma forma lançar diante de um símbolo especial, talvez a fisionomia do velho homem, para nascer um novo homem. E a partir do momento em que se levanta a mão, aceita Jesus e também se converte ao Senhor, muitas etapas da nossa vida vão sendo de alguma forma acrescentadas e vamos passando por cada uma delas. E eu digo, irmãos, que se para nós que aqui estamos, que tivemos a oportunidade de levantar as nossas mãos e ser batizados, pelo simples fato de sermos convencidos pelo Espírito Santo, pela palavra que foi anunciada, já foi algo maravilhoso. Mas agora tenta imaginar comigo alguém que pôde experimentar este evangelho, no qual eu sempre gosto de alguma maneira dar ênfase naquilo que Jesus ele trouxe como uma revelação para Pedro, dizendo que ele era bem-aventurado porque não foi a carne, nem o sangue que revelou a ele, mas o próprio Pai que está no céu. Imagine Paulo, irmãos, que teve a oportunidade de experimentar este evangelho, não por algo que ele ouviu de uma pessoa, mas ter um encontro realmente marcado com Jesus. Eu imagino que para ele, irmãos, foi um momento realmente crucial, foi um momento realmente no qual ele pôde viver a maior experiência da sua própria vida. Só que a gente sabe que em muitos momentos, conforme o passar do tempo em que se acumula talvez um determinado número de pessoas que se convertem a Jesus e de alguma forma também descem as águas batismais, existem algumas qualidades também de pessoas que se desenvolvem ao passar do tempo, pela conversão e também pelo próprio batismo que obteu da parte do Senhor. Algumas pessoas que quando se convertem, que quando se batizam, elas têm um desejo ardente em fazer as coisas para o Senhor. Para ela tudo causa preocupação. Qualquer coisa que possa tirar a sua distração, no sentido de alguma forma levar ela por outro caminho na comunhão que ela tem com Deus, ela já fica meio, de alguma forma, cautelosa a não tomar nem sequer uma decisão precipitada. E a partir do momento que esta pessoa ela passa a ser uma pessoa que preza muito cautela, muitas pessoas passam a observar ela. Muitas pessoas passam a tentar imitar o exemplo dela, a tentar ser uma pessoa como ela. E eu digo, irmãos, que Paulo, como ele teve talvez uma conversão realmente diferente de muitos, uma conversão praticamente quase que parecida com de muitos discípulos. As pessoas, quando viam Paulo, viam a eloquência de Paulo, via a sabedoria de Paulo, via o amor que Paulo demonstrava em ministrar a palavra de Deus, via o fervor que ele tinha em falar das coisas de Deus, mas o que depressa talvez na mente delas, chegava-se a um ponto de conclusão: eu quero ser como Paulo, eu quero sentir Deus como Paulo, eu quero sentir Jesus como Paulo sente. E ao longo da trajetória deste homem de Deus, ele começa a conhecer muitos homens, a conhecer muitas pessoas que, pela mensagem que ele apregoava, passaram a ter o desejo, irmãos, de conhecer a Jesus. Porque, irmãos, existem pessoas que falam de Jesus, mas fala de uma forma, irmãos, que realmente toca o nosso coração.
que a gente sente em nosso corpo aquele sentimento diferente, porque a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, ele causa em nós uma sensação diferente, ele causa em nós um pulsar do coração, ele causa em nós arrepio, ele causa em nós emoção. O Evangelho do Senhor realmente é algo tremendo, irmãos. Eu imagino conforme Paulo ele ia falando do amor de Jesus, conforme Paulo ele ia falando das coisas e das experiências que ele obteve com o Senhor, as pessoas que ali próximo estavam dele tinham desejo de fazer o quê? Eu quero também este Jesus de Paulo. E é justamente nessa trajetória que Paulo ele conhece um jovem por nome de Timóteo, que teve a oportunidade de haver sido convertido em uma das pregações de Paulo. E eu imagino, irmãos, que assim como a fé do novo convertido, o novo convertido ele tem uma fé realmente, irmãos, de até mesmo talvez olhar para um monte, pela fé que ele tem, ele olha para uma pessoa e fala: eu vou orar e este monte vai se transportar. A fé do novo convertido. O novo convertido ele tem uma fé realmente tão extraordinária, que tudo para ele é novidade, ele tem sede de Deus, ele tem vontade de Deus. Quando fala, vamos orar, ele é o primeiro que está. Quando fala, vamos ler a Bíblia, ele é o primeiro que quer ler a Bíblia. Quando fala, vamos louvar, ele é o primeiro que quer louvar. Por quê? Ele sente uma sede. Eu imagino o jovem Timóteo, depois de ouvir todas as experiências de Paulo, viver esta situação de querer conhecer Deus na profundidade, em querer conhecer Deus não na atmosfera rasa, superficial, mas na atmosfera realmente profunda, em águas profundas. E tudo isso, irmãos, o resultado do desejo que o jovem Timóteo teve da parte do Senhor. Ele pôde obter muitos benefícios espirituais, porque Timóteo foi um jovem diferente. Era um jovem que realmente tinha comprometimento com Deus. Era um jovem aquebrantado na presença de Deus. Era um jovem que tinha desejo por Deus. Era um jovem que buscava as coisas que são lá de cima, porque entendia que se buscando as coisas que são lá de cima, as demais todas serão acrescentadas. E o ministério de Timóteo, irmãos, era um ministério extraordinário. Talvez nas campanhas de oração ele era o primeiro que aparecia. Talvez em uma oração de avivamento ele era o primeiro que buscava, desejava, almejava a Deus. Sabe quando uma pessoa ela vem e tenta buscar Deus em todo momento, quer buscar Deus na primeira oração, quer buscar Deus na primeira palavra que é anunciada, quer buscar Deus nos louvores, quer buscar Deus na palavra, enquanto ele não sente aquele quebrantamento, Deus ele não sossega. Timóteo era assim. Ele tinha um desejo pelas coisas de Deus. Ele tinha vontade em viver com Deus, a profundidade em Jesus, irmãos. Só que com o passar do tempo, a gente sabe que ninguém é eterno. E agora o seu mentor, Paulo, ele vê cumprindo na sua vida aquilo que foi dito pelo próprio Senhor, que seria difícil para ele a sua caminhada. Só que Paulo ele já estava muito maduro. E a maturidade que Paulo ele havia conquistado mostrou realmente as características de um homem que não conheceu o Evangelho pela carne nem pelo sangue, mas conheceu o Evangelho revelado pelo próprio Jesus, a ponto dele ter coragem de dizer: olha, sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A ponto dele dizer também em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, irmãos, era alguém que tinha convicção do encontro que ele teve com Jesus. Era alguém que sabia o caminho que ele estava trilhando. Era alguém que sabia quem era Jesus. Era alguém que sentia Jesus. Era alguém que tinha contato com Jesus. Era alguém que tinha convicção com Jesus. E o desejo de Paulo, nós observamos na palavra de Deus, que sempre foi o céu. Paulo, ele não vivia a sua vida baseado nas coisas que são aqui da terra. Por isso que em um dado momento ele disse, recomendando: sofre as aflições comigo como um bom soldado de Cristo. Que não se busca militar nas coisas que são da terra, mas entendendo as coisas celestiais. Ele já sabia da objetividade da sua missão. E ele vive um dos momentos no qual ele está vivendo o período que ele entende que o seu martírio está perto.
Paulo agora tem a responsabilidade, de alguma forma, passar as últimas instruções para aqueles que de alguma maneira cresceram sobre a sua própria tutoria, cresceram sobre o seu próprio discipulado, sobre o seu próprio ensinamento. E quando ele encontra diante de uma situação, ele começa a escrever uma carta direcionada ao jovem Timóteo. E a primeira coisa que ele começa a dizer a Timóteo diante do martírio no qual ele estava prevendo, é que ele tinha o desejo de se encontrar o mais depressa consigo com Timóteo. Ele lembrava das lágrimas de Timóteo, ele lembrava das aflições que Timóteo ele enfrentou, porque entenda, servir a Deus, irmãos, não é somente mar de rosas. Às vezes tem espinho, às vezes choramos sozinhos, às vezes não tem ninguém para nos dar consolo. É sofrer as aflições como um bom soldado. Ele vive esse momento de realmente um momento decisivo na sua vida. E quando ele vive esse momento decisivo na sua vida, ele começa então a descrever essas coisas para Timóteo. E uma das coisas que ele começa a dizer para Timóteo é, lembrando de uma fé que não foi fingida, que antes despertou na sua avó Lóide e também na sua mãe Eunice. E ele começa a dizer ao jovem Timóteo, quanto ao sentido de despertar ou reavivar o dom de Deus que havia dentro dele. E Timóteo, talvez sendo aquele que tinha vivenciado coisas grandes com Deus, infelizmente estava vivendo um período de declínio espiritual. E a gente sabe que nos dias que nós vivemos não está diferente, irmãos. Muitas coisas nos impedem de ter acesso a Deus na totalidade. Muitas coisas impedem a gente realmente receber o avivamento de Deus. E poderia até mesmo dizer em muitas coisas. Uma das coisas que mais está acontecendo conosco, talvez, de não haver, talvez, aquele desejo que a gente tinha outrora. Aquele desejo de orar, e orar, e orar. Não para agradar aquele que está no altar. Não para agradar o pastor da igreja. Não. Não para agradar os obreiros da igreja. Mas aquele amor que se tinha, porque o amor era demonstrado pela presença de Deus, aos poucos vai se esfriando. Talvez aquele hábito de ler a palavra de Deus também aos poucos vão sendo deixado de lado. Talvez aquele desejo de mais agradar a Deus do que os homens, a gente vai deixando de lado e a gente usa a seguinte frase: eu não me importo com o que a pessoa vai falar, eu não me importo com o que ela vai achar, eu vou fazer. Quando na realidade, muitas das vezes, a gente esquece que está desagradando ao próprio Deus. E uma das coisas que mais acontece conosco é as próprias pressões da vida. Porque a gente sabe que o passado de alguma forma nos trouxe algumas sequelas e também nos deu medo. E o futuro que nos aguarda também nos causa preocupação. É preocupação com o trabalho, é preocupação com a própria igreja, é preocupação com os nossos filhos, é preocupação com o futuro das pessoas. E tudo isso faz com que se acumule tantas coisas na nossa mentalidade e a gente não consiga se entregar a Deus totalmente. Pressões da vida. O que mais tem assolado as pessoas é as próprias pressões da vida. Porque hoje a gente tem que buscar tempo dentro do tempo. As coisas avançam rapidamente. São notícias que acontecem que nós não estamos esperando. E tudo isso faz com que a nossa mente e também o nosso coração se ocupe de tantas coisas, que para haver a visitação de Deus em nossa vida, uma visitação não momentânea, mas uma visitação contínua, demora talvez meses, demora talvez até mesmo anos, por causa das próprias pressões. Os sofrimentos também. Os sofrimentos muitas das vezes, em muitos aspectos, porque entenda, irmãos, nós como seres humanos, compostos de corpo, alma e espírito, às vezes nós não choramos por fora, mas quantas vezes que nós choramos por dentro? Quem de nós aqui que já não acordamos em um dia parece que a gente não estava bem mentalmente, o nosso coração não estava bem, ou seja, são os próprios sofrimentos, e os sofrimentos também nos impedem de alguma forma entregar o nosso coração a Deus totalmente.
Só que se não bastasse totalmente isso, com o passar do tempo, o cansaço também vai vindo. E o primeiro cansaço que eu poderia descrever aqui nesta noite é o cansaço de vir à própria igreja. Talvez nós que estamos aqui, em muitos aspectos da nossa vida, em muitos lugares nós gostamos de percorrer. Não sentimos canseira quando vamos visitar um ente querido. Não sentimos canseira quando vamos visitar uma pessoa. Não sentimos canseira quando estamos diante a um momento de lazer. Mas quando se trata da igreja, a gente sente canseira. A gente sente aquele cansaço. A gente coloca na nossa mentalidade assim: por que eu vou na igreja às 7 horas? Eu vou ter que orar 30 minutos. Eu vou ter que orar talvez 40 minutos. O porquê que eu vou ir lá na igreja? Vou ter que ouvir ainda louvores. Vou ter que ouvir o irmão que vai assumir para a segunda parte. Ainda tem a mensagem. Eu não vejo a hora de terminar o culto. Eu não vejo a hora de ir para minha casa. Ou seja, o cansaço até mesmo da igreja. Tudo dentro da igreja é motivo de canseira. Cansamos de orar, cansamos de bater palmas, cansamos de dar glória a Deus. E eu digo, irmãos, que certa vez Paulo, quando ele deu a recomendação quanto ao sentido do culto, ele disse: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em forma de sacrifício puro ao Senhor. É o vosso culto racional. Ou seja, o cansaço também da própria igreja faz com que Deus talvez até mesmo apareça ali na porta. Mas por olhar que realmente nós estamos tão cansados, estamos na igreja por obrigação, estamos aqui porque talvez somos forçados, estamos aqui porque talvez dizemos: olha, hoje é culto de ensinamento e já faz um tempo que eu não venho, eu tenho que ir lá, senão o pastor vai começar a falar comigo, ele vai começar a chamar a minha atenção. E a gente vem, mas porque estamos talvez sendo obrigados, do que propriamente a gente vem com o desejo de se apresentar a Deus. Mas o quarto aspecto do que está acontecendo com nós, a própria canseira de Deus. Eu digo, irmãos, que é muito fácil acessar a Deus, e o ser humano, tudo que é fácil, ele não valoriza. Eu garanto, se aqui no Brasil houvesse uma perseguição ferrenha, não tivesse a oportunidade de ter 2h30 de culto, eu garanto, se aqui no Brasil, irmãos, não se pudesse de alguma forma se reunir em um número como este, porque talvez a gente até mesmo se reuniria, mas com a preocupação: será que não vai entrar alguém aqui, vai nos matar aqui? Ou seja, acessar a Deus é muito fácil. A gente pode cultuar 2h30, podemos andar com a Bíblia atada sobre os nossos braços, podemos andar de terno, podemos professar que servimos a Jesus, podemos falar do amor de Jesus. Ou seja, é muito fácil. Falar com Deus não é difícil. Falar com Deus você pode falar deitado, você pode falar de joelho, você pode falar agachado, você pode falar de pé. Ou seja, acessar a Deus é muito fácil. E muitas das vezes, por acessar a Deus ser muito fácil, nós nos cansamos do próprio Deus. Nós cansamos de ter comunhão com Deus. Às vezes, quando nós vamos orar, a primeira coisa que a gente faz, de tão cansado que estamos com Deus, que a primeira coisa que faz é pegar o celular e ver que horas que é, porque parece que 10 minutos já está uma eternidade que a gente está orando. Quando vamos ler a palavra, que não é somente um livro escrito, mas é a Bíblia inspirada por Deus, é a palavra de Deus, ela fechada ou aberta, mais do que depressa a gente abre a nossa boca de sono. Mas quando pegamos o celular, sentamos talvez no sofá, ou sentamos talvez na cama, nós passamos por horas e horas ali assistindo coisas que não edificam a nossa vida, coisas que não trazem edificação alguma. Mas todas as vezes que a gente pega a Bíblia, parece que é automático. A boca abre, os olhos parece que ardem, ou seja, o cansaço do próprio Deus. Só que eu digo, irmãos, que com Deus não existe dois amores, é um amor só. Não existe segundo amor com Deus, é só primeiro amor. Não existe, irmãos, meio termo com o Senhor, é um termo só.
É por isso que Deus, quando Ele chega diante a uma oportunidade que Ele encontra para corrigir a igreja de Laodiceia, Ele começa de alguma forma a dizer do estado que ela estava vivendo, que era uma igreja que não era fria e muito menos quente, mas ela era morna, ou seja, meio termo. E com Deus não funciona meio termo, irmãos. Com Deus ou a gente é de Deus ou a gente não é. Com Deus ou a gente serve a Deus ou a gente não serve. Com Deus ou a gente busca a Deus ou não busca a Deus. Com Deus ou temos fervor ou não temos fervor. Com Deus caminhamos com Ele ou não caminhamos com Ele. Não tem meio termo com o Senhor. Só que o que chama a atenção é que quando Paulo ele vê toda essa situação, ele vai com um amor tão grande diante de Timóteo e diz: olha, Timóteo, avives o dom de Deus que há em ti. Aviva novamente o dom de Deus que há em ti. Aviva aquele dom que Deus te deu que há em ti, Timóteo. Aviva em você o desejo de orar novamente. Aviva em você o desejo de ler a palavra novamente. Aviva em você a vontade que você tinha pelas coisas de Deus. Aviva, Timóteo. Só que este avivamento que Paulo lhe está descrevendo a Timóteo, a gente vai entender que o que ele estava tentando passar a Timóteo é: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. E eu pergunto, essa chama no seu coração, minha irmã, essa chama no seu coração, meu irmão, será que ela está uma chama visível? Será que é uma chama que você mesmo pode sentir a sensação em você, aquele calor que não é um calor normal, não é um calor de uma temperatura, mas é um calor realmente que vem de Deus? Será que dentro de mim, dentro de você, existe este fogo queimando, esta chama realmente acesa em nós? Será que temos mantido esta chama acesa? Ou será que nós estamos vivendo uma situação em que parece que o fogo está se apagando, em que parece que as brasas já estão de alguma forma quase a se apagar? Despertar o dom de Deus que é em nós. De que forma despertar o dom de Deus que é em nós? Tu lembra dos momentos que tu passava com Deus? A sua chama era tão acesa que você tinha desejo, nem precisava de despertador para você orar. Quando chegava um determinado momento da hora da madrugada, você se levantava automaticamente e mais do que depressa entendia o Espírito Santo me convidando novamente para orar. Tu lembra dos desejos que você tinha de se aprofundar dentro da palavra de Deus, enquanto você não entendia o que a palavra de Deus está querendo dizer, você não sossegava, você ia atrás das pessoas para elas te explicar o que significava aquilo, você tinha um desejo de entender realmente a palavra de Deus. Tu lembra dos momentos que você tinha fervor quando você abria culto? Abrir culto para você não era questão talvez de obrigação, mas era prazer. Você vinha para o altar e você mesmo apresentava o seu culto a Deus, e em poucas palavras, não precisava muito não, poucas palavras você já sentia Deus trabalhar na sua vida. Poucas palavras, seu coração pulsava, você era levado em uma atmosfera maior, porque havia uma chama acesa em seu coração. Tu lembra de quando você vinha cantar? E tu não vinha cantar para se exibir, não. Porque o que a gente mais vê hoje é pessoas se exibindo. Fazem para mostrar que canta. Fazem para mostrar que tem uma boa voz. Fazem para mostrar que talvez é afinada, consegue acompanhar o teclado, consegue acompanhar os instrumentistas. Fazem porque de alguma forma não querem agradar a Deus, mas querem agradar o homem. Mas tu lembra que quando você vinha aqui cantar, tu não vinha aqui com a preocupação do que as pessoas elas iam achar, mas você tinha preocupação em entender o que Deus acha do meu louvor. Será que Deus ele recebe a minha adoração? Será que Deus ele recebe o que eu estou apresentando a Ele? Tu lembra de quando você tinha fervor para pregar a palavra? E você se doava para entregar aquilo que Deus te colocou.
Você entregava e a mensagem, antes de ser transmitida para a igreja, falava com você primeiramente. É tempo de manter a chama acesa, minha irmã. É tempo de manter a chama acesa, meu irmão. É tempo de novamente, se você talvez de alguma forma está com essas chamas somente em brasa, nem chama tem mais, o Espírito Santo está te convidando. Ele quer soprar aí sobre essas pequenas cinzas que ainda existem. Ele quer dar vida novamente. Ele quer fazer este fogo subir novamente. Despertamento, irmãos. Nós precisamos. Se nós queremos viver o mesmo que a gente viveu aqui há poucos minutos, um aquebrantamento de Deus, um trabalhar de nós, em nós é necessário o quê? Despertar o dom de Deus que há dentro de nós. Tu tinha desejo pelas coisas de Deus, tu não pregava ainda, mas tinha um desejo, um dia eu vou subir no altar para pregar. Tu não cantava ainda, mas tinha um desejo de um dia eu vou estar lá na frente adorando. E hoje Deus te deu oportunidade. Hoje Deus colocou em você, olha, eu estou te dando uma oportunidade novamente, eu estou te dando a chance novamente de você fazer aquilo que você não fez no passado, por causa de coisas que aconteceram. Hoje você tem tudo na sua mão e não aproveita. Avives o dom de Deus que há em ti. Aviva o dom de Deus que há em ti, meu irmão. Aviva o dom de Deus que há em ti, minha irmã. Aviva. Nós precisamos, irmãos, da liberdade para o Espírito soprar novamente. Por que nós vivemos um tempo no qual as pessoas são tão frias, não tem sentimento para nada, não sente Deus em nada, não contempla Deus em nada? Não é porque Deus ele mudou, não, irmão. É porque nós temos mudado. É porque nós estamos sempre dando um jeitinho para escapar de Deus. É porque nós estamos sempre arrumando uma desculpa para não fazer as coisas para Deus. É por nós mesmos. É nossa culpa mesmo. Por que vivemos uma geração tão fria? Uma geração que não consegue passar 10 minutos de joelho. Uma geração que não tem prazer na oração. Uma geração que não tem prazer na palavra. E diz, não é o muito falar que será ouvido. Deus ele conhece o meu coração. Deus ele sabe que eu realmente sou sincero. Mas a gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa está cheia de Deus, é impossível ela não querer buscar as coisas de Deus, irmãos. É impossível. Se uma pessoa que diz falar das coisas de Deus, diz que Deus conhece o coração dela, e na prática ela não faz, na realidade Deus conhece o coração dela e sabe que realmente ela é morna. Não é nem quente nem frio, é morna. Por que nós estamos vivendo este período, irmãos? Por quê? Porque o povo deixou de olhar para Jesus, está olhando mais para os homens. Mais para os homens. E aí quando Paulo ele prevê essa situação de Timóteo, ele começa a dizer para Timóteo, olha Timóteo, aviva novamente o dom de Deus que há em ti. Relembre de quando você aceitou a Jesus. Relembre de quando você desceu as águas batismais. E geralmente quando uma pessoa ela desce as águas batismais, a primeira coisa que ela quer, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar novas línguas. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser voz de Deus. Eu quero me dar liberdade para Deus. E hoje, irmãos, hoje dificilmente a gente vê pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Tudo bem, o pecado tem se multiplicado, o amor de muitos tem se esfriado, mas tudo isso tem que acontecer, mas que não aconteça no seu e nem no meu coração. Podemos permitir esfriar no coração de muitos, mas e o seu coração? Tu não depende da pessoa que está do seu lado no sentido, ela que tem que dar a resposta diante da sua vida espiritual, não. É você e Deus, é eu e o Senhor, irmãos. E quando Timóteo vive a situação, Paulo ele olha, Timóteo, aviva novamente o dom de Deus que é em ti. O que está acontecendo com você, Timóteo? As coisas de Deus para você não é mais prazer. Só que aí Paulo ele diz algo depois de dizer sobre o sentido de despertar o dom de Deus que há em ti. Ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, não.
Deus não te deu um espírito de covardia, minha irmã. Deus não te deu um espírito de covardia, meu irmão, mas Deus, Ele te deu o que? Um espírito de poder, de amor e também de moderação. Não seja covarde. Não seja covarde. Mas entenda que sobre você há poder, há amor e há moderação. Porque poder é necessário para a gente caminhar. Porque amor, irmãos, porque se nós não tivermos amor, a palavra de Deus, ela diz, se não amarmos o próximo que a gente vê e dizemos amar a Deus, nós estamos sendo mentirosos, hipócritas. Mas porque moderação? Porque o cristão, ele tem que ter equilíbrio. Ele tem que ser moderado. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite, que o Senhor sabe que você pode mais. O Senhor sabe que você pode fazer muito mais. O Senhor sabe que você pode realizar muito mais. E é por isso que Deus está usando a minha boca para dizer para você: desperta o dom de Deus que há sobre a sua vida. Aviva o dom de Deus que há na sua vida. Reavivar, irmãos. Mas com a finalidade, o porquê? Porque uma vez que a nossa vida é tocada pelo poder de Deus, nunca mais nós somos a mesma pessoa. Nunca mais, irmãos, nunca. Quando a gente é tocado pelo poder de Deus, um culto que tenha bastante pessoas, a gente sente Deus. Mas um culto que tem pouquinha pessoa também, a gente entende, o culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. E a gente vem para buscar a Deus. A gente não se contenta, talvez, no sentido de números, não. Com pouca pessoa você é a mesma, com muita pessoa você é a mesma. A gente nunca viveu um período tão terrível que nós estamos vivendo, irmãos. Que os crentes têm dificuldade até mesmo de se aquebrantar diante de Deus. Não choram diante do Senhor. Não choram aos pés do Senhor. Mas eu não digo somente chorar da forma exterior, mas chorar também interiormente. Há uma dificuldade tão grande, irmãos, por quê? Porque a chama já não é mais acesa. Já não se tem mais sensibilidade, mas Deus está querendo soprar em corações aqui nesta noite, quer soprar novamente em você diante dessas brasas, para fazer com que este fogo se mantenha novamente aceso. Mas depende de mim, depende também de você. Aviva, meu irmão, o dom de Deus que há em ti. Aviva, meu irmão, o dom de Deus que há em ti. Não tenha vergonha de falar em línguas com Deus, não. Não tenha vergonha de chorar. Eu vou chorar, o irmão vai ver que meu rosto vai ficar todo inchado. Não tenha vergonha não. Vem para a igreja para se quebrantar mesmo. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele não rejeita um coração aquebrantado e contrito. Deus não rejeita não, meu irmão. Deus precisa colocar em nós novamente coração que tenha sentimento, porque muitas vezes nosso coração está como o coração de Faraó endurecido. Aviva o dom de Deus que há em ti. Porque Deus, ele não te deu um espírito de covardia, mas Deus te deu um espírito de poder. Deus te deu um espírito de amor. Deus, ele te deu um espírito de moderação. Então aviva o dom de Deus que há na sua vida. Aviva este dom que está na sua vida, meu irmão. Aviva este dom. Se coloque de pé, irmãos. Feche os seus olhos. É tempo de avivamento. É tempo. É preciso trazer à memória a fé que há em nós. É preciso despertar o dom de Deus que há em nós. É preciso entender, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder. É preciso entender isso. Feche os seus olhos. Deus vai tocar em você aí agora. Deus vai tocar em vidas aí agora. Deus vai tocar em vidas aí agora. Deus vai tocar, Deus já está tocando. Deus não vai tocar, Deus já está tocando. Sinta este vento soprando aqui nesta noite. Sinta este vento. Sinta este vento. Sente vontade de chorar, não se acanhe. Sente vontade de falar novas línguas, não se acanhe.
É momento de comunhão. Deus já está movendo águas aqui nesta noite. Deus já está movendo águas aqui nesta noite. Deus já está movendo águas aqui nesta noite. O Espírito Santo já está se movendo aqui nesta noite. O Espírito Santo já está levando pessoas aqui a algo mais profundo. O Espírito Santo já está levando pessoas para a profundidade aqui. O Espírito Santo já está tocando em vidas aqui nesta noite. Já está renovando vidas aqui nesta noite. Já há corações pulsando, já há quebrantamento no meio do povo de Deus. Olha a presença de Deus, minha irmã. Olha a presença de Jesus aí, ó. Olha o Espírito Santo de Deus tocando, tendo comunhão com você. Alaia, sévia. Aragasondeia, sou aragastevia. Las tequem ondeia, sévia, charagas. Tequem me astou, tequem minas, tequeias. Alastou, derreias, tou e achandaragas. Restou e as devion, devias, tou, que nevia, charabagas. Olha o Espírito Santo aí tocando em você. Olha o Espírito Santo aí tocando em vidas aqui nesta noite. Olha o Espírito Santo aí querendo ter um contato mais profundo. É tempo de avivar o dom de Deus que há em ti. É tempo de avivar o dom de Deus que há em ti. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta. Aleluias. Olha a presença. Navegue nessas águas, é o momento. Se você não fala línguas estranhas nesta noite, o Espírito Santo quer te batizar com fogo. O Espírito Santo quer te batizar com fogo. O Espírito Santo quer te batizar com fogo. Então não se retenha. Não se retenha, não se retenha, não se retenha. Não se retenha. Alaia, sévia. Alasteion-das turaias. Aleluia. Não se retenha. Não se retenha. Não se retenha. Não se retenha. Não se retenha a voz do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí. Olha o Espírito Santo. Olha o poder de Deus aí. Olha o Espírito Santo se movendo no meio da igreja. Olha o Espírito Santo renovando aqui nesta noite. Olha o Espírito Santo tocando. Aleluia. 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 Seja levado a essas águas profundas. Seja levado a essas águas profundas. Seja levado a essas águas profundas. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo se mover aí. Não se retenha. Ah, Jesus. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, renova esta irmã pelo poder da tua palavra. Renova este jovem pelo poder da tua palavra. Olha o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí tocando na sua vida. Olha o Espírito Santo aí tendo um contato profundo. O Espírito Santo está se movendo aí no nosso meio. Olha o Espírito Santo aí. Olha a autoridade de Deus sendo manifesta aí. Olha os dons de Deus novamente sendo desengavetados aí. Olha as novas línguas sendo desengavetadas aí. Olha o aperfeiçoamento de Deus na revelação, na profecia, na autoridade do Espírito Santo. Ah, Jesus. Ai, a ceia. Aleluia, cheio das teias, e onde as teriam devias teias,
Astor Gervias te queime da história Revelesto e Astori onde reverei Astori Aragas. Aleluia, aleluia. Deus está enchendo pessoas aqui nesta noite de autoridade. Deus está enchendo pessoas aqui de autoridade. A partir desta data, a sua vida jamais será a mesma. A partir deste dia, a sua vida jamais será a mesma. A partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. Deus te levará a águas profundas. Deus te revelará mistérios. Deus fará coisas grandes através da sua vida. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Leia, ceias, tondeias, las te quedo, eias, sou de vidas te queias. Aleluias, 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 aleluias. Jesus, aleluias. Oh Deus, Jesus, tens liberdade, Senhor, tu tens liberdade, tu tens liberdade, tu tens liberdade, tu tens liberdade. Aleluia, aleluia, aleluias, 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 aleluia, aleluias, aleluia, oh aleluia, oh Jesus, louvado seja Deus, aleluia Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Oh Deus, glória seja dada a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Quem foi tocado por Deus, aí diga glória a Deus. Que tem pessoas aqui no nosso meio que a partir de hoje, a sua vida espiritual, ela não vai ser mais a mesma. Deus teve um encontro contigo aqui hoje. Deus marcou este encontro contigo aqui hoje.
sua vida jamais será a mesma. Se não orava, vai passar a orar. Se não sentir a Deus, se prepare, se prepare. Se prepare, se prepare. Deus aperfeiçoou dons aqui nesta noite. Aperfeiçoou. Sua vida jamais será a mesma. Quem crê, diga glória a Deus. Aviva o dom de Deus que é em ti. Aviva. Aviva o dom de Deus, minha irmã. Aviva. Aviva o dom de Deus, meu irmão. Aviva. Aviva este dom. Aviva. Quem recebeu esta palavra, diga glória a Deus. Quem foi tocado por Deus, diga glória a Deus. Eu quero convidar você, ainda de pé, que sente que existe na sua vida a necessidade de despertar. Despertar algo que Deus ele confiou a você, e você entende muito bem que tu estás viveu, melhor dizendo, uma condição no qual não era que Deus queria da sua parte. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se tiver alguém em nosso meio, crente ou não crente, você que ainda não aceitou a Jesus, ou talvez já aceitou, mas devido a tantas coisas, ouviu aqui a palavra de Deus, Deus ele tem um compromisso contigo, e você entendeu, seu coração pulsou, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você que é cristão, serve a Deus e sabe que também você está vivendo uma condição hoje que não é a que Deus tem reservado para você, saia do seu lugar e venha para o altar. Venha para o altar. Venha para o altar. Há pessoas aqui no nosso meio que me faz saber o Espírito Santo. O seu coração ele pulsou de uma forma diferente. Saia do seu lugar. Deus ele tem algo com você ainda aqui nesta noite. Derava Shanda Kalamastev. Alas tequeia som derreme sai andou e a sé. Alas tequeia Xandaragastúria. Aleluia, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Esta oração final, irmãos, Deus vai fazer ainda coisas aqui. Deus vai fazer coisas aqui ainda. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Dê liberdade. Dê liberdade. Vai ser a oração final. Isso, se humilha. Você que pode, dobra os seus joelhos. Se humilha diante de Deus. Se humilha. Se humilha diante do Senhor. Deus ele vai fazer coisas grandes. Deus ele vai fazer coisas grandes. Deus vai se mover. Deus vai se mover. Vai ser a oração final, irmãos. Vai ser oração final. Deus vai tocar em vidas aqui. Não se retenha. Não se retenha não. Não se retenha. Se sentir vontade de falar novas línguas, fala. Deus está aqui. Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui no nosso meio, irmãos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você que há tempo que não fala em línguas, agora Deus vai te renovar. Você que ainda não fala novas línguas, Deus vai te tocar aí agora. Deus vai te tocar aí agora. Senhor meu Deus e meu Pai, olha essas vidas que estão aqui diante do altar, Senhor. Olha essas vidas que estão aqui diante do altar, Senhor. Olha essas vidas que estão aqui diante do altar, Pai. Eu sei que a Tua presença está aqui neste altar. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Pai. E eu sei que a vinda dessas pessoas aqui, há vidas aqui agora que estão sendo curadas pelo poder da Tua palavra. Há vidas, meu Deus, que nunca mais sentirão a sensação de dor. Mas há vidas aqui também que serão renovadas, ó Pai. Receberão armaduras de Deus aqui. Pelo simples fato, meu Deus, de se humilharem diante da Tua presença, Pai. Senhor, Senhor, Senhor. Ah, Jesus, eu acredito, Pai. Eu acredito que a vinda diante do altar não foi em vão.
mas é o Senhor que quer revelar ainda mais ao coração deste homem. É o Senhor que quer renovar esta jovem, este jovem. É o Senhor que quer colocar uma chama acesa nas mãos do coração deste homem. Ah, Jesus, então toca, Senhor, toca nessas vidas, ó Pai, que a partir de hoje, Senhor, que a partir de hoje, Pai, seja realmente uma elevação, que quando esta irmã chegar na sua casa, que quando este irmão chegar na sua casa, que quando esta irmã for para o seu trabalho, que quando esse irmão for para o seu trabalho, que quando essa irmã estiver na sua casa, que ela seja tomada pelo teu Espírito, que ele seja tomado pelo seu Espírito, que ele seja cheio do teu Espírito, Pai, para realmente fazer a diferença. Ah, Jesus, nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te glorificamos. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. A obra é tua, Senhor, este povo é teu. A obra é tua, 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 Senhor, este povo é teu. A obra é tua, este povo é teu. Esta obra é tua, este povo é teu, Jesus. Ah, Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai. Confirma a tua bênção, confirma a tua vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permaneça conosco, Pai, permaneça com este povo, leve cada um em paz, guardado e cheio da tua presença, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha o resultado aí, irmãos. Olha o resultado do aquebrantamento. Só não entende quem não é espiritual. Quem não é espiritual pode olhar dizendo é loucura. Não, irmãos, é o Espírito Santo se movendo. Aqueles que não foram tocados pelo poder de Deus podem dizer é só crentes emocionados. Não, não é crentes emocionados, não. É crentes que estão sendo tocados e revestidos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Desperte o dom de Deus. Desperte. Desperte. A sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Tem pessoas aqui que vocês vão ver a restauração de Deus na sua vida. Esta enfermidade que está no seu corpo, nesta noite já foi queimado. Já foi queimado pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Já foi queimado. Aleluias. Manifestação de Deus, irmãos. Desperte o dom de Deus. Desperte o dom de Deus. Olha a presença de Deus, irmãos. Olha o Espírito Santo renovando. Olha o Espírito Santo aí trabalhando. Olha a manifestação de Deus aí, ó. Olha a graça de Deus sendo derramada. Olha o poder do Senhor.
Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus preserve. Que este fogo ele não se apague do seu coração, mas que todos os dias você lembre da necessidade de despertar o dom de Deus. A data do dia 23 de janeiro do ano de 2023, na vida de muitos, será uma data jamais esquecida. Quem crê, levanta a mão e diga glória a Deus. Deus encheu a você de autoridade, de poder. Deus, Ele não te deu um espírito de covardia, mas Deus, Ele te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Não se esqueça disso. Agora vá e tudo aquilo que você recebeu de Deus, reparta de vida. Vá e entregue aquilo que você recebeu de Deus a outros. Compartilhe, mostre o que você recebeu. O vaso ele não é cheio somente para ter ali o vaso com azeite armazenado, não, mas é para distribuir também. Então faça seu papel. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e prossigamos firme. Consagre a sua vida, jejue a Deus, santifica a Deus, santifica. Dependente do culto, santifica a sua vida, jejua, ore para que Deus faça coisas maiores. Que Deus preserve essa chama acesa no coração de cada um. Que Deus preserve. Amém, irmãos? Vamos se despedir, as horas se avançaram. Vamos se despedir bem feliz, 3 vezes comigo, bem alegre. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Lembrando, irmãos, na sexta-feira